Ok. Já começamos a gravação aqui. Primeiramente, boa noite a todos que puderam comparecer aqui. Obrigado pela frequência aqui dos nossos encontros, tá? Só como informação geral, a gente tem oficialmente as atividades presenciais, elas estão... Acho que o Daniel deixou o microfone aberto, Daniel. Ah, tá, eu vou fechar aqui. Obrigado. A gente tem oficialmente nossas atividades presenciais, elas estão suspensas até o final desse mês. Até o dia 31 de julho, a gente não tem atividades presenciais no campus, nosso calendário está suspenso, tá bom? A gente está trabalhando para tentar oferecer as atividades não presenciais, mas não temos nada oficial ainda, tá bom? Isso como informação geral. Agradecer o professor Péricles por colocar esse tema aqui. O xadrez ele é muito importante para o desenvolvimento, principalmente para o raciocínio lógico, né? Ele vai, pelo menos no meu entendimento aqui, eu sinceramente queria praticar um pouco mais do xadrez. Eu gosto, o pouco que eu pratico eu gosto bastante, ok? Mas a ideia não é só como um jogo para passar o tempo, né, Péricles? Ele vai dar uma visão bem mais ampla aqui do xadrez na parte de desenvolvimento humano em si, ok? Antes de começar, queria deixar aberto, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se pronunciar, quiser colocar aí como está sendo esses dias aí de pandemia, o que está achando, o que espera do IFRJ nesse período, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade para escrever o que quiser aí. Boa noite, Felipe. Tá? Como eu já falei, esses encontros que a gente está fazendo vai contabilizar como horas de estágio para o terceiro e quarto período. Então, vou pedir para todo mundo colocar o nome completo aí no chat para a gente estar emitindo um certificado depois e poder até contabilizar como horas de estágio para todo mundo aí, tá bom? E eu vou deixar a palavra com o professor Péricles. Obrigado novamente pela contribuição, Péricles. Ok. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que todos estejam bem, aí as suas famílias também. E aproveitando, sim, o aviso que o professor Leandro passou aí, para vocês colocarem os dados de vocês, as pessoas que estejam interessadas em participar do grupo de WhatsApp de xadrez do IFRJ, podem colocar também, além disso, o contato, tá? Seu contato celular, e que eu faça a inclusão nesse grupo. É um grupo que existe no IFRJ, que a gente fala sobre xadrez, a gente conversa, faz as nossas atividades lá. Então, é interessante para aqueles que estiverem interesse em participar desse grupo, também deixem aí o contato telefônico, tá? Celular. Bom, então, vamos lá. Eu já faço um trabalho, não sei se todos aí conhecem, sabem, mas eu já desenvolvo um trabalho relacionado ao xadrez no IFRJ há algum tempo, praticamente de 2013 para cá, eu venho fazendo algumas ações de incentivo à prática do xadrez. Logicamente que esse trabalho era sempre feito de forma presencial e através de torneios que eu realizava em diversos momentos, aos sábados, em eventos que tinha no IFRJ. Esses torneios eram presenciais e, devido aí ao surgimento da pandemia, eu passei a realizar essas atividades remotamente. E aí, com a criação desse projeto das quartas eletrizantes, o professor Leandro foi o líder aí que cabeçou esse projeto. Eu tive a ideia de fazer uma palestra sobre o xadrez, justamente como se fosse uma porta de entrada para aqueles que têm algum interesse no jogo do xadrez e fazer uma palestra que abrisse essa porta
né, a porta para o universo do xadrez. Então, assim, é muito difícil para quem não é do meio nem entender o que é esse universo do xadrez. Mas eu já vivencio esse universo há aproximadamente uns 7 anos, mas o xadrez entrou na minha vida há muito tempo atrás. Então, eu vou contar um pouquinho antes de falar sobre o xadrez em si, eu vou contar um pouquinho dessa minha experiência pessoal com xadrez e, no caso, mostrando o que motivou, no primeiro ponto aí que surgiu de interesse meu relacionado ao xadrez, tá? Antes disso, antes de entrar nessa parte, eu tenho essa frase que eu estou mostrando para vocês aí, é uma frase que eu mesmo fiz quando eu comecei a jogar xadrez, o que representava para mim o xadrez, que me motivou, né, a entrar para o xadrez. Então, o xadrez é um universo onde não há limites para a inteligência, onde as emoções são indescritíveis e para onde podemos viajar para o encontro do prazer da lógica. Então, isso aí é uma visão minha do xadrez, tá? Essa frase foi eu que fiz mesmo. Representa mais ou menos como eu encaro o xadrez, tá? Um universo. Para mim é como se fosse um universo, e aí você tem a questão da inteligência, das emoções, né? E o prazer da lógica, porque o xadrez é um jogo que exige muita lógica. Então, resolver os problemas do xadrez te dá um prazer, né, de você aplicar lógica nessa resolução, ok? Bom, então, como que começou? A primeira vez que o xadrez me chamou a atenção eu tinha 10 anos, em 1973. O que aconteceu nesse ano? Um jovem enxadrista brasileiro, os mais antigos aí devem lembrar, Henrique Mecking, que é mais conhecido como Mequinho. O Mequinho, ele participou de um torneio em 1973 em Petrópolis. Esse torneio foi um torneio muito importante no âmbito mundial, foi o torneio interzonal de Petrópolis. Esse torneio teve a participação de vários grandes mestres do mundo inteiro, os melhores jogadores de xadrez do mundo jogaram esse torneio, e esse torneio ele era uma etapa que conduzia os melhores, né, para a disputa do título mundial. Então, o Mequinho ele foi vencedor desse torneio. Ele ganhou esse torneio com aproximadamente 20 anos. E o que aconteceu? O xadrez foi para a mídia, né? Na época, o xadrez foi para a mídia. Essa foto que eu botei é a capa da revista Veja, em agosto de 73. Então, o xadrez tomou um espaço na mídia. Então, passou a ter jornais semanais que tinham colunas de xadrez. Na época não havia internet, né, lógico. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter contato com o xadrez através dessa mídia. Então, através da leitura dos jornais, eu comecei a observar o xadrez, conhecer o Mequinho, né? E aí eu me despertei para o xadrez. Achei muito interessante e comecei a me interessar pelo jogo de xadrez. Aí, no caso, eu botei também uma foto aí do Mequinho, ano passado, né, que eu tive o prazer de estar com ele. Ele reside em Taubaté, e eu participei de um torneio em Taubaté e tive o prazer de tirar essa foto aí com o Mequinho, né? O Mequinho, ele é considerado uma lenda no xadrez brasileiro, tá? Ele é considerado uma lenda. Ele foi a pessoa que praticamente desencadeou o xadrez no Brasil, né? O xadrez brasileiro tomou proporções mundiais na figura do Mequinho. Quando ele venceu esse torneio, ele passou os holofotes, né, do xadrez passaram a olhar mais o Brasil, ok? Então, nessa época foi o surgimento do meu interesse pelo xadrez. Mas na época era muito complicado, não tinha internet, não tinha computador, você pudesse jogar com computador, não podia jogar com um colega à distância, então você precisava ter uma pessoa que também gostasse de xadrez. E isso não é muito fácil, né? Então,
eu tinha colegas, né, alguns colegas de escola que a gente acabava se encontrando aos fins de semana para poder jogar, um ia na casa do outro, e a gente jogava xadrez, mas de uma forma bem limitada, né? Então, eu vou falar um pouquinho do Mequinho, porque é importante na história do xadrez brasileiro a gente descrever os feitos dele. Então, aqui eu coloquei alguns feitos do Mequinho, tá? Ele aprendeu a jogar com a mãe dele, quando ele tinha 5 anos, ele aprendeu a jogar xadrez. Normalmente, esses grandes mestres, né, esses expoentes do xadrez, eles começam na infância. Então, eles aprendem a jogar, geralmente, nessa fase aí, antes dos 7 anos. Com 12 anos, ele foi campeão gaúcho, quer dizer, na categoria dele, de idade, ele conseguiu ser o melhor do Rio Grande do Sul, que ele é nativo do Rio Grande do Sul. Com 13 anos, ele já conseguiu ser campeão brasileiro. E com 15 anos, campeão sul-americano. Então, assim, ele foi um prodígio. O Mequinho foi um prodígio do xadrez, porque um jovem, né, adolescente, ele conseguiu ser o expoente na idade dele no xadrez mundial. Então, ele teve começou muito cedo, começou a brilhar muito cedo, né? Outros feitos já na idade adulta, a gente pode ressaltar aqui, ele empatou uma partida com o Bob Fischer, né? Não sei se todos conhecem, mas Bob Fischer foi um americano que conseguiu quebrar a hegemonia do xadrez. A hegemonia do xadrez pertencia à União Soviética. Então, em 72, o Bob Fischer conseguiu destronar o atual campeão, Boris Spassky, e ele quebrou essa hegemonia, né? O xadrez era dominado pela União Soviética na época. Então, com 18 anos, ele conseguiu empatar com Bob Fischer, que era um gênio do xadrez. Com 19 anos, ele conseguiu se tornar o primeiro grande mestre brasileiro. Quer dizer, no Brasil, não tinha grande mestre. Grande mestre, não sei se vocês sabem, mas é o título mais alto dentro do xadrez. Então, é muito difícil atingir esse nível, tá? Então, ele conseguiu ser o primeiro grande mestre brasileiro, com 19 anos. Ele ganhou esse título num torneio que ele disputou na Inglaterra, em Hastings, e ele conseguiu ficar em terceiro lugar nesse torneio. Ele só ficou atrás desses dois jogadores aqui, o Korchnoi, Viktor Korchnoi, e Anatoly Karpov. Tá? Então, ele conseguiu o título de grande mestre. Em 1978, ele tinha 26 anos e ele conseguiu ser o terceiro melhor do mundo. Então, assim, é uma coisa dificílima, né? Tendo em vista que o Brasil é um país que não tem tradição, não tinha tradição nenhuma no xadrez. Continua não tendo, né? Então, ele conseguiu ser o terceiro melhor jogador de xadrez do mundo. Ficou atrás somente desses dois aqui, do Korchnoi e do Karpov, né? O Karpov era o campeão mundial na ocasião, nesse ano. Tá? Então, ele conseguiu um feito muito grande dentro do xadrez. Infelizmente, o Mequinho, ele teve, logo após isso, ele sofreu uma doença e que o afastou do xadrez por décadas, né? Então, ele não pôde disputar o título mundial. Então, agora ele já retornou, se recuperou, mas ele não, devido à idade, ele já não tem mais a condição de disputar esses torneios, né? Ele ainda joga alguns torneios aqui na região aqui de Taubaté, de Pinda, São José. Ele costuma participar de alguns torneios, como esse que eu fui no ano passado, né? Mas ele já não disputa mais assim oficialmente os torneios. Mas o que parou ele foi a doença, né? Mas foi um grande xadrez. Bom, para situar, para a gente ter uma situação também histórica aqui, os campeões mundiais de xadrez. Logicamente, aqui eu não coloquei todos os campeões, eu coloquei os principais, os que conseguiram o maior número de títulos, né?
Coloquei aqui, o mais antigo aqui é o Kasparov. Acho que você já deve ter ouvido falar. O Kasparov, inclusive essa foto aqui, foi na ocasião que ele foi testado, né, o xadrez dele contra um computador da IBM, Deep Blue. Então, o Kasparov ele foi campeão mundial por 15 anos. Então, ele deteve o título aí por 15 anos. Uma coisa dificílima, né? De 85 até 2000. Depois do Kasparov veio o Kramnik, que é russo, e ele ficou de 2000 até 2006. O Kramnik se aposentou ano passado, tá? Ele não joga mais xadrez. Todos esses jogadores são jogadores profissionais, não são jogadores amadores, tá? O Kramnik se aposentou no ano passado. Depois do Kramnik veio o Anand. O Anand é um indiano que deteve o título de 2007 até 2012. E de 2013 em diante é dominado pelo norueguês Magnus Carlsen. Então, o Magnus Carlsen, ele é um prodígio também, né? Tem uma história até assim, interessante, que o Magnus Carlsen, ele era novinho ainda, uma criança, né? E ele já era mestre internacional. E ele disputou uma partida com o Garry Kasparov. E nessa partida, ele conseguiu empatar com o Kasparov. E o Kasparov, ele era já consagrado, né? Mundialmente. Tem um vídeo até na internet, mostra essa partida, né? O Magnus Carlsen, ele fazia os lances e saía da mesa, parecia que não estava nem pensando, e o Kasparov ficava ali pensando 5 minutos, 10 minutos, achando assim dificílimo resolver aquele problema. E acabou que o Carlsen conseguiu empate, e o Kasparov saiu muito revoltado da partida, mas dizem que no dia seguinte ele foi na casa do Magnus Carlsen e pediu para o pai dele para ele ser o treinador do Magnus Carlsen. Então, essa história assim, muito interessante. O Carlsen, então, ele foi um prodígio, né? E em pouco tempo ele conseguiu dominar o xadrez mundial. Ele hoje é o atual campeão mundial. Esse ano o torneio está interrompido, né? Porque existe... o título mundial não é um campeonato que é disputado, é um match. Então, existe um torneio de candidatos, esse torneio seleciona os principais jogadores, e o ganhador desse torneio é que vai desafiar o campeão mundial. E aí é um match, né? Então, jogam várias partidas para poder verificar quem vai ser o novo campeão. Tá? Então, atualmente é o Magnus Carlsen. O Carlsen, ele foi pupilo do Kasparov? Kasparov, teve exatamente, após essa partida, o Kasparov treinou o Carlsen, né? Então, ele ficou tão assim, ele viu que ele tinha um talento enorme, né? Porque o Kasparov era um gênio do xadrez, né? Então, dificilmente alguém conseguia, ainda mais um jovem, uma criança, ele era uma criança, não era nem adolescente, era criança. E ele conseguiu empatar com muita facilidade, inclusive. No vídeo é legal que dá para ver isso, com muita facilidade. Ele ficava assim, ele fazia um lance, aí ia para o salão ver os outros jogarem, aí o Kasparov ficava sentado lá, pensando, fazia outro lance, aí ele voltava, olhava assim, já fazia o lance direto, sem pensar, e o Kasparov mais uns 15 minutos pensando. Então, assim, realmente, ele percebeu que tinha talento, né? Então, ele foi treinar o Magnus Carlsen. Essa imagem aí do jogo da IBM, se eu não me engano, ele perdeu, não foi, Péricles? Esse último aí ele perdeu, tá? Mas lembrando que o computador tinha todas as jogadas ali memorizadas, tinha uma inteligência artificial gigante ali também. E a capacidade de cálculo, né, dos computadores é impossível, né, de se igualar, né? Então, mas dizem que tem algumas lendas aí que dizem que tinha outros grandes mestres por trás também, entendeu?
ajudando o computador, porque o computador é cálculo bruto, né? Não é, o computador não é igual à mente humana. Ele só calcula muito rápido e todas as possibilidades. Mas dizem que tinha grandes mestres também por trás, porque o Kasparov fazia jogadas que para tentar enganar o computador, né? E aí ele, mesmo assim, conseguia pegar. Então ficou um negócio meio esquisito, tá? Nessa história aí. Entendi. Ok? Bom, então, né, passando agora para o Brasil, né? O Brasil temos também alguns grandes campeões aí do xadrez brasileiro. Eu coloquei aqui os principais, basicamente esses que eu coloquei aqui são desde a época que eu comecei a ver xadrez, né, década de 70. Então, na década de 70, o grande campeão, ele foi 7 vezes campeão, foi James Sunier. Depois, na década de 80, quem dominou bastante foi o Milos, o Gilberto Milos. E depois, nas décadas de 90 e depois do ano 2000, nós tivemos esses dois jogadores aqui, o Giovanni Vescov e o Rafael Leitão. Então, são os jogadores brasileiros que tiveram mais títulos de campeão brasileiro, tá? Então, eu coloquei aqui os que conseguiram, sim, o título por mais anos consecutivos, né? Consecutivos não, ao todo, somando todos os títulos que eles tiveram. Então, assim, nós tivemos vários outros campeões, mas não com essa quantidade de edições aqui, tá? Então, são os grandes jogadores aí da história. Nenhum deles é campeão atual, tá? Mas, inclusive, todos eles aqui já estão praticamente aposentados do xadrez. Todos também eram jogadores profissionais, né? Aí eu coloquei aqui também os grandes treinadores do xadrez brasileiro, né? Como o Brasil não é um país que tem tradição, ser profissional de xadrez no Brasil é muito difícil. Então, o que acontece? Esses grandes jogadores acabam se tornando treinadores, porque aí eles conseguem dar aulas de xadrez e conseguem, então, viver disso, né? Então, tem aqui alguns principais aqui, o mestre FIDE Álvaro Aranha, ele é professor de xadrez numa escola de São Paulo e um treinador que atualmente está trazendo muitos conhecimentos da Rússia para o xadrez brasileiro, né? A escola russa é uma escola, a melhor escola, né? Onde o xadrez é mais desenvolvido no mundo é na Rússia. Então, ele recentemente teve várias viagens de intercâmbio, ele traz esses conhecimentos do método russo, né? Inclusive, eu fui aluno dele no ano passado, eu fiz um curso com ele, justamente sobre o método russo. O outro treinador também muito, muito conhecido é o mestre nacional Gerson Pérez, né? O Gerson Pérez, ele tem uma plataforma de cursos, né, na internet, Clube de Xadrez Online, CXOL, e ele dá muitos cursos, ele tem canal no YouTube com diversos vídeos também sobre xadrez, e aulas de xadrez gratuitas, e existe a plataforma dele que é paga. Também, esse ano também eu fiz um curso com ele, sobre treinamento de xadrez. Um outro aqui muito conhecido também é o Rafael Leitão. O Rafael Leitão, ele tem uma academia de xadrez, Academia Rafael Leitão, e ele hoje vive de xadrez, né? Nessa academia dá aulas de xadrez. Aqui em cima tem o mestre internacional Jefferson Peliquian, também é um grande treinador, foi inclusive treinador do Rafael Leitão, né? Mas não é muito conhecido, ele trabalha mais com aulas particulares. O GM Evandro Barbosa também acabou praticamente em 2009 entrando para essa área também de treinamento, embora ele seja jogador. Ele lançou um método também, o método Evandro Barbosa. Eu até vou apresentar aqui um pequeno vídeo dele também,
tá? Então, esses são os grandes treinadores aí do xadrez brasileiro, né? Bom, vamos falar um pouquinho dos benefícios do xadrez. Bom, aqui eu coloquei alguns benefícios, mas eu achei melhor colocar um vídeo do GM Evandro Barbosa, ele explicando os benefícios, né, a importância de a gente jogar xadrez, o desenvolvimento que pode causar. Então, eu vou passar esse vídeo para vocês, tá? Então, vou sair um pouquinho aqui da apresentação. O vídeo está no YouTube? Desculpa. Não, é um vídeo que eu tenho aqui. Eu não sei se ele vai funcionar muito bem. Tenta ver se funciona, senão a gente tenta achar rapidinho ele no YouTube para. Não, não tem no YouTube. Esse vídeo é um curso que eu fiz, então eu achei muito interessante. Só que eu pensei que pudesse passar aqui Eu tive facilmente, né? dificuldade da última vez. Pô, vamos tentar aí. Deixa eu ver se eu localizo, que não está nem aparecendo aqui. Não. Acho que o vídeo a gente consegue o áudio que talvez. Não, já vou colocar aqui, achei. Mais o seu dinheiro, economizar tantos anos e só assim, quando juntar o dinheiro, comprar o seu carro que deseja. Opa, é muito interessante. Voltar aqui, acho que tá errado aqui, peraí. Falar para vocês sobre os principais benefícios de se jogar xadrez. E não sou eu que estou criando isso não, viu? São várias pesquisas científicas e acadêmicas que comprovam os benefícios que o jogo de xadrez traz ao ser humano. Pode pesquisar, viu? O xadrez, ele é considerado um dos esportes que mais cresce em adeptos e é um esporte democrático, pois qualquer pessoa pode jogar. Você pode encontrar uma criança de 7 anos jogando contra uma pessoa de 70 anos. E no xadrez, diferentemente de vários outros esportes, homens e mulheres competem juntos igualmente. Como benefícios, o xadrez desenvolve habilidades cognitivas, como a concentração, a memória, a paciência, raciocínio lógico e tomada de decisão. Mas também promove a socialização. Jogando xadrez, você pode conhecer outras culturas e fazer novas amizades com pessoas mundo afora. Bom, e para entender melhor, porque é uma boa ideia começar a jogar xadrez, eu vou te mostrar aqui 5 principais motivos, beleza? Bom, então vamos lá. Primeiro motivo é que o xadrez ele desenvolve habilidades cognitivas, como por exemplo, ajuda na concentração e na atenção. Muita gente tem dificuldade em se concentrar nas tarefas porque começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo. E muitas dessas coisas são distrações. Por exemplo, resolver checar o WhatsApp ou entrar nas redes sociais toda hora. Isso acaba dificultando ainda mais a concentração. No xadrez, como necessita de muita concentração para ganhar uma partida, requer primeiro que você esteja parado, atento nos lances do seu adversário, fazendo uma análise dos possíveis resultados, para depois então fazer o seu lance. Quando os jogadores estão ali envolvidos, eles conseguem se concentrar somente na partida, não se importando com mais nada lá fora. Então jogar xadrez vai te ajudar a desenvolver a concentração e a atenção, não apenas no xadrez, mas em qualquer outra situação da vida. Você pode conseguir concentrar melhor em uma única tarefa por vez e estará mais atento a essas ocasiões. Também aprimora a paciência. Em média, uma partida de xadrez ela dura 40 movimentos. Esse número pode ser bem maior, inclusive, até que o jogador ele saia vitorioso. Cada um desses movimentos deve ser cuidadosamente calculado, planejado e executado. O menor lapso de concentração pode custar um peão ou até mesmo levar um checkmate. E esse cuidadoso cálculo ensina a virtude da paciência. Você não só deve permanecer focado enquanto espera o movimento do adversário para tomar suas decisões, mas também deve exercer a paciência na hora de executar o plano de jogo. Pois geralmente, para ganhar uma partida, é preciso acumular pequenas vantagens, até chegar o momento em que é possível ganhar a partida. Também o xadrez ele estimula a memória. A memória ela é trabalhada desde o aprendizado do jogo, desde as regras que devem ser guardadas,
os jogadores que se dedicam mais à prática do xadrez, consequentemente, vão melhorar essa habilidade. Principalmente por ter que lembrar das variáveis técnicas aprendidas. Como também para acessar rapidamente a memória, evitando cometer os mesmos erros, ou para lembrar certo estilo de jogo do adversário. Inclusive, pesquisas recentes, como da americana Checkmate, fundada no final de 2013, relatam que o xadrez ele também ajuda a prevenir doenças de Alzheimer e outras doenças cognitivas associadas ao envelhecimento. Esses especialistas dizem que, ao trabalhar o cérebro com estímulos de exercícios regulares, como o xadrez, faz evitar lesões cerebrais, além de manter saudável. Para saber mais sobre isso, inclusive você pode acessar essa pesquisa nesse site que eu vou deixar aqui, tá bom? Bom, agora um segundo motivo, aumenta a criatividade. Para derrotar um adversário, um jogador de xadrez, ele deve se tornar um pensador criativo. Durante cada jogo, você tem que imaginar o que vai acontecer com cada movimento possível no tabuleiro, para então, rapidamente, chegar a novas estratégias que muitas vezes são inovadoras, melhorando essa habilidade que ajuda a pessoa a se tornar o melhor solucionador de problemas no dia a dia. Bom, terceiro motivo, ensina a competir e promove a socialização. O xadrez ensina o significado da vitória e da derrota. É claro que todos gostam de vencer e odeiam quando perdem. Perder é horrível, eu sei muito bem. Mas é fundamental saber aceitar a derrota de uma forma respeitosa. Todos nós perdemos pelo menos uma vez na vida, mas são aqueles que aprendem com as suas derrotas, verificando e analisando quais foram os erros, que conseguem transformar em algo positivo, em aprendizado. Essa aprendizagem também se aplica na vida, pois nós precisamos nos reerguer novamente quando confrontamos com o fracasso, para regressar mais fortes e sensatos. Bom, agora eu quero falar um pouco sobre a vontade de competir como uma forma de aprimoramento. Para muitos, a competição é interpretada como algo ruim, pois pode criar rivalidades não saudáveis, o que pode prejudicar e desestimular outras. Porém, quando analisada e praticada de uma forma correta, a competição faz o ser humano evoluir e obter resultados desejados. Competir é natural da vida, e como na infância, jogando videogame com os amigos, ao prestar um vestibular, ou então no concurso público, concorrendo a uma vaga de emprego, vendendo produtos ou serviços, participando de torneios esportivos, por exemplo, a rivalidade, desde que saudável, vai aumentar a nossa própria expectativa, ultrapassar nosso próprio limite e fazer a gente buscar mais conhecimento, inovação, aprender com as nossas derrotas, trocar experiências até conseguir o objetivo final. Como em qualquer outro esporte, a prática do xadrez faz nascer esse desejo de querer competir e vencer, tendo como resultado a vontade de aprimorar cada vez mais. O xadrez também ensina o respeito pelo adversário, pois a ética e o respeito são requisitos fundamentais em qualquer esporte. No xadrez, antes de iniciar a partida e após o término, os jogadores têm o costume de apertarem as mãos. Assim, deseja-se boa sorte ao seu adversário e agradece pelo jogo depois. Essa atitude é tradicional e, além de demonstrar cordialidade, incentiva o respeito e o reconhecimento com os demais. O xadrez também ele promove a socialização. O xadrez ainda tem o poder de promover essa socialização, pois você pode conhecer inúmeras culturas e fazer amizades com pessoas diferentes, de outros países, sexos, idades e classes sociais. Isso não apenas presencialmente, como em torneios ou clubes, mas principalmente pelo meio virtual. Hoje, devido à internet, cresce cada vez mais a comunidade enxadrística. Bom, agora vem um quarto motivo: precisão na tomada de decisão. O xadrez ele melhora a análise de problemas e tomada de decisão. Para jogar bem uma partida de xadrez, o jogador ele precisa desenvolver a habilidade de resolução de problemas, que se baseia em analisar situações que enfrenta, identificar quais são as opções possíveis, para então decidir qual o melhor movimento a ser produzido no tabuleiro. Essa virtude
pode ser ampliada por meio de realização dos cálculos táticos e combinações, o que ajuda a desenvolver o raciocínio. Então, esse preparo ele facilita reconhecer as possibilidades durante o jogo, como também ajuda a tomar decisões mais certeiras na vida. Agora, vou falar um pouco sobre a calma sob pressão. Hoje, manter a calma é primordial para executar os diversos afazeres com o pouco tempo que se tem. Como as partidas em geral, principalmente em torneios oficiais, são cronometradas, o enxadrista ele precisa saber administrar bem o tempo e com tranquilidade para que ele possa realizar os movimentos necessários, considerando toda a posição sem que o tempo ele se esgote. Diante disso, o xadrez pode lhe ajudar a manter a calma quando você está sob pressão e, ao mesmo tempo, conseguir realizar o que se pretende. Outra habilidade é o de reconhecimento de padrões. A habilidade de jogar xadrez faz aprender a reconhecer e responder aos padrões. Isso se desenvolve com muitos treinos. Ao resolver vários exercícios de cálculo, por exemplo, o enxadrista ele é capaz de reconhecer mais rapidamente maiores quantidades de padrões e logo permite tomar a decisão certeira. Bom, e chegamos aqui a um quinto motivo. Aperfeiçoa o pensamento estratégico, a habilidade de criar planos. O xadrez ele ajuda a promover o hábito de planejar constantemente, pois exige um pensamento estratégico e crítico do jogador. Isto é, para você vencer, você deve ter um plano de ação que possa lhe orientar a jogar melhor do que o seu adversário. Essa habilidade é essencial para qualquer situação. Devemos sempre realizar um bom planejamento a fim de visualizar como será possível a execução para tal propósito. Bom, aqui outra habilidade, faz dar valor ao pensamento a longo prazo. No xadrez, necessitamos de resiliência e cautela para não se precipitar com um lance errado, por querer vencer rápido, por exemplo, e colocar toda a sua vantagem adquirida na partida em derrota. É preciso acumular pequenas vantagens até chegar ao momento em que é possível ganhar a partida. Essa habilidade de planejar faz com que os resultados venham no longo prazo, porém são muito mais impactantes. Infelizmente, temos uma mentalidade imediatista. Desejamos que os resultados se realizem em curto prazo para poder desfrutar logo. Mas não funciona bem assim. Na ânsia de ter um resultado rápido, várias pessoas cometem erros que podem ser prejudiciais. Por exemplo, pegar um empréstimo para financiar o carro dos sonhos, mas fora do que seu orçamento comporta pagar. No final das contas, estará mais do que endividado. Se pensasse a longo prazo, entenderia que o melhor a fazer é investir mais o seu dinheiro, economizar tantos anos e só assim, quando juntar o dinheiro, comprar o seu carro que deseja. É muito interessante ver essa comparação, essa analogia do xadrez com situações da vida. Bom, então são esses os motivos que eu queria te mostrar durante essa aula, as habilidades que você pode desenvolver com a prática do xadrez, beleza? Bom, então vamos encerrando por aqui essa nossa aula e até a próxima. Bom, então o vídeo deixou bem claro aí os benefícios do xadrez, né? Então, o grande mestre Evandro Barbosa, ele apresenta aí nesse vídeo, de forma bem clara, os benefícios que o xadrez pode trazer para as pessoas diante da vida, né? Bom, então, diante disso tudo, quer dizer, eu falei um pouco da história, né? Falei um pouco da importância do xadrez, do benefício que o xadrez pode trazer na nossa vida. E aí vem aquelas perguntas, tá, tudo bem, então vamos praticar, mas onde eu posso praticar o xadrez? Essa é uma pergunta que às vezes as pessoas têm essa curiosidade, porque, né, eu quero praticar, mas como que eu vou fazer isso? Então você tem duas formas de praticar o xadrez, a forma presencial, que atualmente está parada, né, devido à pandemia. Não estão acontecendo torneios de xadrez no mundo inteiro. Foram interrompidos todos os torneios de xadrez presenciais, justamente porque a proximidade, né,
dos jogadores é grande, né? Então, aqui, diante de uma mesa, você tem 1 metro, praticamente, menos de 1 metro de distância entre os jogadores, né? Sem contar que existem pessoas que ficam observando as partidas, tá? Então, existe a modalidade presencial. Aqui em Volta Redonda, o local que promove o xadrez é o Clube dos Funcionários. É um clube que existe aqui em Volta Redonda e ele geralmente realiza alguns torneios de xadrez durante o ano. Tá? Essa foto aqui de baixo foi do torneio municipal do ano passado. Nós tivemos até a presença aqui de alguns alunos do IFRJ, aqui o Vinícius, a Natália, são alunos do IFRJ, que eu levei para disputar o torneio, jogar o torneio também, tá? Esse outro aqui de cima, não me recordo qual foi o torneio, mas foi um dos torneios também realizados pelo Clube dos Funcionários. Então, esse é um local que você pode, assim que voltar à prática presencial, frequentar para praticar o xadrez. Mas, hoje em dia, nós temos o quê? A prática online. Então, é o que a gente está fazendo hoje. Eu, por exemplo, estou tendo que jogar sempre na forma online. Então, tem algumas plataformas para se jogar xadrez. Eu coloquei aqui 3 plataformas principais. Eu já joguei em todas elas. O Chess24 é uma plataforma para jogar e também uma plataforma ela divulga bastante eventos de xadrez. Então, eu, particularmente, não gosto muito de jogar no Chess24. Eu prefiro o Chess24 para assistir torneios, acompanhar as novidades de xadrez no mundo, né? Tem alguns vídeos também sobre xadrez, mas logicamente que são em inglês, né? Ou existe também uma versão do Chess24 em espanhol, mas em português não tem. O chess.com, que é o site, a plataforma mais forte que tem para jogar xadrez, mas ela tem um problema que os recursos que a gente pode utilizar são limitados gratuitamente. Então, para que você tenha acesso a todos os recursos, tem que pagar. Aí, esse aqui, por exemplo, eu não gosto muito de usar por causa disso. E a plataforma que eu uso é o Lichess. O Lichess evoluiu bastante nos últimos anos e ele tem ferramentas muito boas e gratuito. Ele é totalmente gratuito. Então, ferramentas de análise que a gente costuma utilizar após os jogos, né? Você joga uma partida, quer ver como foi sua partida, onde você errou, qual é a indicação que o computador daria para aquele lance. Então, isso tudo tem essas ferramentas, são gratuitas. Então, geralmente eu recomendo para aqueles que estão iniciando, fazer uma conta no Lichess, é gratuita, e poder aí, praticar o xadrez diariamente. Tá? Bom, eu vou falar um pouco agora das regras e dos movimentos, tá? Acredito que tenha pessoas no curso aí que não conhecem muito bem as regras do xadrez ou até já esqueceram, né? O objetivo desse mini curso é exatamente abrir essa porta para que as pessoas possam jogar o xadrez. Bom, aqui nessa foto aqui eu tenho a posição inicial. No caso, o xadrez online, isso não é muito importante, por quê? Quando você vai jogar online, isso aqui o início do jogo já é feito pelo site. Então, já posiciona as peças, tá? Torre, cavalo, bispo, a dama, né? O rei e os peões. Então, a colocação das peças é colocada automaticamente. Mas no xadrez presencial, tem que observar. A casa da direita sempre tem que ser clara. Acho que é bom perguntar aqui, quem aqui já nunca jogou xadrez aqui no grupo? Se puder responder no chat, por favor. Eu sempre fico em dúvida se eu pergunto quem já jogou ou quem nunca jogou, né? Porque o pessoal não responde.
Bom, eu sei aí, quem falou comigo particularmente foi o Daniel, né, Daniel? Nunca jogou? Parece que não teve oportunidade de jogar, embora goste, né? Legal. Tá? O Alexandre já jogou online, perfeito. Obrigado pela resposta, Alexandre. Foi computado agora da enquete. Bom, então aqui eu coloquei, vou passar rapidamente, a menos, se o pessoal tiver dúvida, né, pode fazer pergunta. Agora, já que tem gente que nunca jogou, então é importante mostrar esses movimentos, né? Então, no caso aqui, o rei, essa peça aqui, ele pode andar só uma casa para qualquer lado. Então, aqui está marcado as possibilidades desse rei se movimentar. Aqui nós temos a dama, né? A gente costuma chamar de dama, tá? Algumas pessoas falam rainha, mas é dama. Em português a gente usa o termo dama. Ela pode se movimentar quantas casas ela quiser, né? Em todas as direções. Tá? Então aqui com X está todas as posições que a dama pode se movimentar. Logicamente que essas peças não podem saltar peça nenhuma. Se tiver uma peça aqui, a dama não poderá pular e vir para cá. Tá? Bom, aqui nós temos o bispo. O bispo ele só anda em diagonal, também quantas casas quiser. Lembrando que o bispo não pode saltar peça nenhuma. Se tiver uma peça aqui assim, ele não pode saltar. Tá? Aqui nós temos o cavalo. O cavalo ele tem um movimento muito característico, que ele só anda formando a letra L. Ó. Então, ele movimenta em L. Ó. Aqui. Todos os movimentos dele são feitos pela letra L. Tá? Com o tempo, isso aqui fica automático. A pessoa que joga xadrez há muito tempo já olha e já sabe as casas que o cavalo pode ir. Lembrando que o cavalo é a única peça que pode saltar, tá? Não tem problema nenhum. Não pode, por exemplo, se tiver uma peça preta aqui, ele não poderá ocupar essa casa. Mas se tiver uma peça branca, ele poderá capturar essa peça. Tá? Agora, se tiver ele estiver todo cheio de peças aqui ao redor dele, ele poderá saltar e vir para essa casa aqui. Então, o cavalo é a única peça que salta no jogo. A torre, aqui nós temos a torre. A torre, ela anda em linha reta, tá? Tanto na vertical, quanto na horizontal, quantas casas puder. Não tem limite de casas, a menos que tenha alguma peça bloqueando para ela se movimentar. Aqui nós temos o peão. O peão, ele tem um movimento, geralmente ele movimenta uma casa para frente só, e somente no primeiro movimento, que ele está aqui na segunda fileira, ele pode andar duas casas. Só o primeiro movimento dele é com duas casas, depois ele vai ter que andar uma casa de cada vez. Tá? Um peão anda sempre para frente. Ele não pode andar para o lado, nem para trás, nem em diagonal. Ok? Bom, visto os movimentos, vamos falar um pouco sobre as capturas. Captura, geralmente o pessoal fala comer uma peça, né? A gente costuma falar captura, mas pode usar o termo também comer a peça. Então aqui, por exemplo, esse bispo preto, ele movimenta em diagonal. Então, se ele vier nessa diagonal aqui, ó, ele se depara com o cavalo. Então, ele pode capturar esse cavalo aqui, que é uma peça inimiga dele. Ó, é branco e ele é preto. O cavalo branco pode ser capturado pelo bispo preto. Aqui temos outro exemplo. Esse bispo aqui, ele pode capturar todas essas peças que estão marcadas aqui. Logicamente que ele só faz uma captura só, tá? Não captura as quatro ao mesmo tempo. Ele pode capturar ou essa, ou essa, ou essa, ou essa. Certo? O peão, ele se movimenta para frente, como eu falei, mas a captura dele é sempre para os lados. Então, por exemplo, se tiver uma peça inimiga aqui, esse peão poderá capturar. Ele captura e vem para o local onde estava a peça. Ele pode capturar essa torre
ou capturar esse cavalo, tá? Então, essa posição aqui é chamada, inclusive, no xadrez como um garfo. Ele garfou essas duas peças. Então, ele escolhe, ele vai capturar pelo menos uma, porque o adversário vai ter que tirar uma peça, vai ficar outra, ele vai e captura, certo? Então, esse movimento de captura do peão e do bispo. Aqui vamos ver a captura do cavalo. O cavalo anda em L. Então, por exemplo, se ele andar e fazer SL aqui, ó, ou esse L aqui, ele vai conseguir capturar esse peão. Tá? Ele sempre captura uma peça na posição final dele. A torre anda em linha reta. Então, ela vai capturar a peça inimiga que tiver nessa trajetória que ela está fazendo, ou vertical ou horizontal. Aqui, essa torre pode capturar esse cavalo ou capturar esse bispo, mas não pode capturar essa dama. Por quê? Porque o peão branco está atrapalhando. Tá? Então, essa torre não pode capturar essa dama preta aqui. Tá? Capturas da dama. Então, a dama anda em todas as direções, quantas casas ela quiser. Então, ela poderia capturar essa dama preta, esse cavalo preto, esse peão e essa torre. Ela escolheria qual que ela ia capturar. Tá? Aqui, nessa outra figura, nós temos a possibilidade da torre preta ou da dama preta. Pode ser capturado pela dama branca. Agora, que essa situação aqui demonstra uma impossibilidade de captura. Pois a dama branca não pode capturar essa torre preta, por quê? Tem um peão branco atrapalhando. Como ela não pode saltar, então ela não pode capturar essa torre. Certo? Bom, o rei, ele só anda uma casa só. Então, por exemplo, ele poderia capturar esse bispo. Esse rei poderia capturar esse bispo. E, agora, essa situação aqui, o que que acontece? O rei, teoricamente, ele poderia capturar o bispo, mas nessa situação aqui, ele não vai poder capturar o bispo. Por quê? Porque a torre, na sua linha de ação, ela está protegendo esse bispo. Então, o rei preto não consegue capturar, por quê? Porque essa peça está protegida. Então, o rei só consegue capturar, ele só pode capturar peças desprotegidas. Peças protegidas não pode. Tá? As outras peças podem capturar peças protegidas. O que vai acontecer é que elas vão ser capturadas também. Mas o rei não. Pode sozinho entrar em mate, né? Não, ele entra em xeque. Em xeque, desculpa. Aí ele não pode capturar esse bispo aqui, certo? Se o parceiro efetivar a jogada sem falar para ele voltar atrás? Se acontecer isso no torneio online, no jogo online, isso não acontece porque o computador não deixa, que é controlado pelo computador, né? Agora, no torneio presencial, se acontecer isso, por exemplo, se o cara capturar o meu bispo, imediatamente o que eu faço? Eu paro o meu relógio e chamo o árbitro. E o árbitro anota um lance irregular do jogador. Se ele fizer mais um lance irregular desse tipo, ele perde a partida. Entendi. Tá? Porque ele tem que saber as regras. Ele está ciente das regras, entendeu? São considerados lance irregular. Ok? Bom, alguns movimentos especiais. Então, aqui nós temos o rock. O rock é um movimento especial. Ele é composto por um movimento de duas peças, do rei e da torre. Então, ele pode acontecer, pode ser chamado de rock pequeno, ou rockinho, que acontece o seguinte: o rei anda duas casas para a direita e a torre fica do lado dele. Então, fica nessa situação assim, ó. Antes do rock e depois do rock. Tá? O movimento do rock é importante porque ele coloca o rei em proteção. Aqui não estou mostrando as outras peças, né? É uma forma de proteger o rei, tá? Então, geralmente, para iniciantes, é aconselhável sempre fazer o rock o mais cedo possível. Aqui nós temos o rock grande. O rock grande é na ala da dama. Então, aqui o rei está nessa posição e a torre está aqui. Então, o que vai acontecer? Ele vai andar duas posições para a esquerda e a torre vai vir
do lado dele, ficará desse jeito assim. Esse aqui é chamado roque grande ou rocão. Tá? Então, normalmente o roque que é mais frequente é o roque pequeno, que ele protege mais. O roque grande, ele é permitido, mas assim, ele já é mais inseguro, né? Mas tem partidas que não tem jeito, a pessoa acaba fazendo roque grande. Tá? Ok? E o movimento sempre é primeiro trazer o rei para 2 casas aqui, depois pegar a torre e trazer para cá. No computador, no xadrez online, é automático. Quando você pega o rei e coloca ele aqui, automaticamente a torre pula para cá. No presencial, tem que trazer o rei, andar as 2 casas, depois a torre vem e fica do lado. Não pode alterar essa ordem, tá? Logicamente as casas têm que estar vazias aí, né? Eu vou falar sobre isso também, daqui a pouco. Aqui, exatamente aqui, ó. Impossibilidades do roque. Então, por exemplo, aqui eu coloquei uma situação onde é impossível fazer o roque. Esse rei, você poderia pensar em fazer esse roque aqui, ó, trazer ele para cá e a sua torre vir para cá. Mas não pode ser feito porque o rei está em xeque, tá? Ou seja, está ameaçado por esse bispo, então não tem como, não é permitido fazer o roque. Então, essa é uma condição que o roque não pode ser feito. Tá? Outra condição é o seguinte, por exemplo, para fazer o roque, nesse diagrama aqui, o roque pequeno é impossível, por quê? Porque ainda tem um cavalo aqui, ó. Não saiu esse cavalo, não pode fazer o roque pequeno e não pode fazer o roque grande porque tem a dama aqui atrapalhando. Então, essa é uma segunda condição que impede o roque. Tá? E uma terceira aqui, tem uma casa onde vai haver a movimentação que está ameaçada. Então, essa condição também impede o roque. Então, por exemplo, se você quiser impedir o roque do adversário, se eu trouxer esse bispo para cá, ó, ele fica impedido de fazer o roque. E isso é ruim para ele, porque o rei dele está exposto aqui no centro. Então, geralmente, o roque é uma defesa que você faz no seu rei. Mas já tem 3... Mas eu posso colocar minha torre exposta. Eu não posso colocar o rei exposto, né? Hã? Eu o posso, rei... eu posso deixar minha torre exposta. Pode. A torre, inclusive, é uma peça que deve ser utilizada no final. Então, assim, se ela ficar escondida, o tempo todo escondida, você está perdendo uma peça chamada... como é que é uma peça... Fugiu agora o termo. Mas é uma peça, assim, pesada, considerada uma peça pesada. Então, se você deixar ela parada aqui nessa posição, você está perdendo um tanque de guerra aqui, né? Então, geralmente você faz o roque, que você faz? Protege o rei e coloca sua torre em jogo. Você pode puxá-la para cá e depois, ela domina essa coluna. Tá? Então, é importante fazer o roque. Outras impossibilidades aqui, ó. O rei ou a torre envolvida já tiverem feito algum movimento. No caso, o rei não está na casa inicial. Então, não tem como, por exemplo, se esse rei já se movimentou, eu não posso trazer ele para cá e depois fazer o roque. O roque só é feito se as peças envolvidas não tiverem sido mexidas ainda. Tá? Então, aqui, ó, nesse caso, o rei, claramente que ele se movimentou já. A casa inicial dele, a casa é 1, tá? Ou é 8, né, se for preto. Então, não pode. Aqui, ó, essa casa, o rei vai passar por ela. O rei vai passar 2 casas para cá, mas ele tem que pisar nessa casa aqui. Então, para ele pisar aqui, não dá, por quê? O bispo está ameaçando essa casa. Então, esse aqui, o roque está bloqueado também. Então, tem essas situações aqui, não pode fazer o roque. No xadrez presencial, tem que saber essas regras. No xadrez online, é tranquilo, porque não dá para fazer o roque. O programa não deixa você fazer. Então, você não consegue. Então, não tem, esse erro não é possível no xadrez online, mas no xadrez presencial acontece, tá? E aí você vai perder ponto. Outro movimento também especial é captura en passant. Então, a captura en passant é o seguinte. Pérez, perdão interromper o senhor aí, mas do aluno aqui, o Felipe, perguntando se poderia trocar direto o rei com a torre. Eu não sei se é na slide anterior, sem ter que movimentar o rei. Mudar o rei
No rock, isso. No rock. Poderia trocar direto o rei com a torre, Não. sem ter que movimentar o rei. Não, olha só. Aqui o movimento é o seguinte. O movimento é presencialmente, no físico, no xadrez físico, né? Você pega o seu rei, traria ele para cá, para essa casa. Colocou ele nesse lugar, aí você pega a sua torre e coloca aqui. Esse é o movimento, tem que ser feito no xadrez presencial. Se você fizer, por exemplo, a torre primeiro, pegar a torre primeiro, trazer para cá, o seu adversário pode acusar um lance irregular. Nesse caso, não poderia, porque ó, essa casa está ameaçada. Mas digamos que não tivesse esse bispo aqui. Você tem que fazer sempre o movimento do rei primeiro e depois a torre. Não pode pegar a torre. E nem pode fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Um com cada mão, não pode. Isso é lance irregular. Eu já vi, acho que a questão, acho que eu já vi em alguma partida de principiante, a inversão da torre direto com o rei. Não pode, não. A torre vai para o E1 não. e o rei vai para o H1. Isso não existe, não né? Existe, isso não existe. O rock é sempre... Mesmo chamado de outro nome, não existe não isso. Não existe. Esse movimento ele sempre fica assim, ó, ou assim, tá? Não existe esse movimento aí. Ok? Já vi muita gente jogando errado aí. Ah, com certeza. Tem muita gente que joga errado. Agora, num torneio mesmo, não vai acontecer porque o adversário está atento, né? E se errar, tiver um lance irregular, é um ponto. Se tiver dois, ganha a partida. Então, fica todo mundo atento a isso. Então, voltando aqui para a captura en passant. Então, o que acontece? A captura en passant é entre peões. Então, por exemplo, o peão preto, esse peão preto aqui, ele vem daqui, ó. Ele vem de cima e esse peão branco está subindo e o preto está descendo, tá? O preto está aqui na linha 4. Ó. O branco está aqui na linha 2, que é a casa inicial dele. Aí o branco faz o movimento inicial com duas casas, por exemplo, e veio para cá. Ó. Aí você poderia pensar, não, conseguiu se safar. Não conseguiu. Esse peão preto poderá capturá-lo e vir para essa posição aqui, ó, como se ele tivesse vindo inicialmente para cá, ó, e efetuado a captura. Então, esse movimento do peão, independente da casa que ele se movimentar, ou A3 ou A4, a D3 ou D4, ele poderá ser capturado pelo peão preto. Essa captura é chamada captura en passant, né, em francês. E não é obrigado a capturar, não, tá? Mas é permitido capturar, tá? Isso é uma coisa que às vezes as pessoas não sabem e deixam de capturar a peça, tá? Por não conhecer esse movimento aqui. Outro movimento especial é a promoção. Então, o peão é a única peça que pode ser promovida. Promovida, quer dizer, ela vai evoluir do cargo de peão para uma peça superior. Isso acontece quando ela chega na 8ª fileira. Então, por exemplo, esse peãozinho aqui, branco, ele está uma jogada, ele vai para a 8ª. Quando ele chega na 8ª, ele pode se transformar ou numa dama, ou numa torre, ou num bispo, ou num cavalo. Tá? E aí ele vai ser promovido. No caso, se você já tiver uma dama no tabuleiro, não tem problema. Tem gente que consegue promover os peões, fica com 5 damas no tabuleiro. Aí é um massacre, né? Tá? Aqui é uma situação, por exemplo, esse peãozinho ele pode capturar esse cavalo e se transformar num peão, que seria a melhor coisa, né, para ele, porque se ele avançar aqui, ele transforma numa dama, digamos, numa dama. E o adversário ainda teria um cavalo. Agora, se ele fizer essa captura aqui, ele poderá transformar numa dama e eliminar o cavalo inimigo ainda. Então, o rei vai ficar sozinho, é muito mais fácil dar o checkmate. Tá? Uma pergunta que eu sempre tive, tem alguma vantagem de se transformar em uma torre ou um bispo? Tem. Tem, inclusive, situações que você já dá o checkmate direto. Se você fizer, por exemplo, se você fizer a promoção para um cavalo, eu já tive situações que transformam, não em partidas reais, mas em exercícios, que se eu promovesse para um cavalo, eu conseguiria... Não, o cavalo ainda eu vejo o benefício, mas em vez de não se transformar uma dama, se transformar em uma torre ou um bispo, eu não consigo imaginar uma situação. Não, mas aí, realmente,
no bispo e na torre, eu nunca vi nenhum caso, tá? Mas é permitido, né? Tem gente que, né? Tipo assim, esbanja, né? Eu tava pensando uma palavra menos chula. Eu vou te dar checkmate só com... Eu não quero dama, não. Só com a torre eu consigo. Então, tem gente que faz isso, tá? Então, é permitido. A regra permite. Tá? Bom, aí a questão é uma questão importante, o cheque, né? Chama cheque, tá? Toda vez que uma peça ela ameaça o rei, quando essa torre está ameaçando esse rei, então o rei está em xeque. Não é checkmate, é cheque. Quando o rei é ameaçado, ele está em xeque. O bispo aqui está dando um cheque no rei, preto. Tá? Mas não é o checkmate ainda. Ok? Então, toda ameaça ao rei é considerada um cheque. Ameaça direta ao rei, senhor. Como se fosse capturar, né? Mas o rei não pode ser capturado. E é obrigatório anunciar o cheque, né? Não. Isso é outro ponto também polêmico. Em partidos presenciais, isso não é visto como uma ação assim, é indesejável isso, falar cheque para o adversário. Porque durante a partida você não deve falar nada. Inclusive, o adversário tem que saber que é cheque. E se ele, por exemplo, mexer com outra peça, estando em cheque, já é um lance irregular, você chama o árbitro e ele já desconta um ponto do adversário. Então, não é aconselhável, é deselegante falar cheque, e inclusive pode te ajudar também. Se o cara não perceber que está em cheque, ele pode perder fazer um lance irregular. Então, o que fazer com o rei em xeque, né? Tem várias coisas. A primeira delas é fugir. O rei tem que fugir. Então, por exemplo, o rei está em xeque aqui. Ele tem que fugir para uma casa que não esteja ameaçada. Tá? Outra coisa que ele poderia fazer, nesse caso aqui, o bispo está dando um cheque nesse rei. Então, o que ele pode fazer? Fazer uma cobertura. O bispo entrar aqui na frente e cobrir o rei. Ou o cavalo vir para cá e cobrir o rei. Então, ele saiu do cheque pela cobertura de alguma peça dele. Tá? Outra coisa que pode ser feita é a captura com outra peça. Então, por exemplo, esse rei branco está levando um cheque da torre preta. Nesse caso aqui, o rei poderia fugir para cá, né? Certo? E a outra alternativa dele, a dama branca, capturar a torre e acabar com o cheque. Tá? Então, é outra opção. Aqui, o próprio rei consegue capturar. Nesse caso, a dama está dando um cheque nesse rei. Mas o próprio rei pode vir capturar a dama e acabou a festa, né? Acabou o cheque. Tá? Então, essa é uma coisa que ele pode fazer. Se tem que fazer, né? E aqui uma coisa importantíssima, que é o objetivo do jogo, o checkmate, tá? Esse tópico aí é importante, inclusive no método russo, na escola russa, a primeira coisa que qualquer um aprende quando vai jogar xadrez, depois das regras, né, é dar checkmate. Porque esse é o objetivo do jogo. Tem muita gente que pensa que o objetivo do jogo é capturar peças. Vou comer aquela peça ali, vou comer as peças dele todinho. Não é esse o objetivo do jogo. O objetivo do jogo é dar checkmate. Tá? Então, a pessoa não pode perder isso de vista. Tá? Isso é uma regra, um princípio muito usado, difundido na escola russa, né, que é a melhor escola do mundo de xadrez. Aqui um exemplo de checkmate. Ó. O que aconteceu? A dama está dando um cheque ao rei preto, só que o rei preto não pode capturar a dama branca. Por quê? Porque o rei branco está protegendo a dama. Então, esse rei está sem saída. Aí é um checkmate. Ok? O outro exemplo de checkmate. Essa torre branca está dando um cheque a esse rei. Só que ele não tem como fugir, porque essa casa aqui, ó, continua sendo atacada pela torre, essa casa continua sendo atacada por essa torre. E não tem nenhuma peça preta para entrar fazer a cobertura. Tá? Então, esse caso aqui é um checkmate. É conhecido como checkmate de gaveta. Né? Corredor, gaveta, é o nome que eles dão a esse checkmate. O rei não tem como sair. Está encurralado. Okay?
Aqui é um outro exemplo de checkmate. O cavalo, ele está ameaçando o rei. O rei não tem para onde sair, porque ele está todo cercado. Esse peão não pode capturar esse cavalo. Por quê? Olha só, se esse peão capturasse esse cavalo, a torre branca estaria dando cheque nesse rei. Então, o rei, você não pode fazer um movimento que coloque o seu rei em xeque. Então, aqui, essa captura é impossível, não é permitida, porque você estaria colocando o seu rei em xeque. Para sair de um xeque, você está colocando ele em xeque. Então, não pode. Esse movimento aqui não pode ser feito. Então, o que acontece? O cavalo não pode ser capturado. O rei não pode sair daqui. Não tem nenhuma peça para colocar, porque o cavalo pula tudo. Então, esse rei aqui está em xeque-mate. Ou seja, é considerado afogado, né? Ele está afogado aqui. Ele não tem o que fazer. É um xeque-mate muito bonito aqui, inclusive, tá? Aqui temos outro exemplo de xeque-mate. Essa dama está dando cheque a esse rei, não tem para onde ela sair. O rei não tem para onde ir. Não tem como capturar essa dama, porque ela está protegida pelo bispo. Então, outro caso de xeque-mate. Então, é muito importante a gente saber reconhecer os padrões de xeque-mate, porque isso aqui acontece nos jogos, nas partidas. Então, você tem que estar atento a isso para poder... É uma sacada que você tem, que você pode ganhar o jogo. Você observa uma posição, opa, se eu movimentar minha peça para ali, eu dou xeque-mate. Reconhecimento, xeque-mate é importantíssimo para o iniciante. Hein, Pérez, o aluno, o Alexandre perguntou aqui se no anterior o peão não poderia proteger o rei, o da esquerda aí no caso. Isso aí. Aqui é o seguinte, esse peão preto só pode descer, tá? E o peão branco só subir. O sentido do jogo é esse, ó. A peça branca sai do 1 e vai até o 8 aqui, os peões. Os pretos, eles saem do 7 e podem ir até o 1. O peão nunca anda para trás, tá? Então, esse peão não poderia vir para cá, ele só anda para frente. No caso, o sentido frente do preto é descendo. Entendeu? Bom, aqui também um último exemplo do checkmate aqui, ó. Observa que a dama branca está dando um cheque a esse rei. O rei não tem para onde fugir, ó, porque ele não pode ir para essa casa porque ela está ameaçada pela dama. Não tem como cobrir, porque o bispo não tem como, esse bispo é de casa preta, ó, ele não tem como vir para cá. O cavalo também não tem como vir para cá, para nenhuma dessas casas. A torre, muito menos. Peão não tem. Esse peão só anda para frente. Então, esse rei aqui está em xeque-mate. Tá? Esse checkmate aqui acontece muito com quem está começando a jogar. Ele faz uns lances meio esquisitos, e a pessoa que está um pouquinho mais de conhecimento, ele já libera esses peões aqui, e praticamente aqui, ó, 1, 2, 3 lances de jogo, foi dado checkmate. Tá? Isso acontece só com principiante, né? Com pessoas que já jogam, isso aí não costuma acontecer. Bom, Brazão, como é que está o nosso tempo aí? Olha, já são 8h25 agora. Eu tenho bastante coisa aqui, né? Mas assim, eu coloquei aqui na apresentação, eu vou passar esses 2 exercícios aqui. Tem vários exercícios, tá? Mas eu não vou passar todos, não. Vou passar só esses 2. E depois eu continuo a apresentação. Senão vai estourar muito tempo. Sim. Tá? Então, aqui, a primeira situação aqui, nós temos esse diagrama, nessa posição. O rei preto, a pergunta é, nessa posição, o rei preto pode capturar a dama branca que o ataca? Então, esse rei preto pode capturar essa dama branca? O que vocês acham aí? O pessoal pode responder aí no chat. É que eu não tenho acesso ao chat aqui, tá? A Alexandre falou não. Se quiser abrir o microfone e falar também, pode ficar à vontade. É até melhor.
Exatamente, a Alexandra acertou. Ó, não pode capturar, por quê? A dama branca está protegida pelo bispo, e o rei não pode capturar uma peça protegida. Então aqui é xeque-mate. Tá? Vamos ver aqui agora. Ó. O rei branco está em xeque-mate? Sim ou não? E por quê? Então, ó, o rei branco está em xeque-mate? Ele está em xeque. Será que esse xeque aqui é mate? Se alguém quiser falar no áudio aí, pode falar, tá? Se souber. O Alexandro respondeu que não novamente. Não, realmente, esse rei branco não está em xeque-mate. Por quê? Quem está ameaçando ele é a torre, só que a torre está desprotegida. O cavalo não está protegendo ela. O cavalo protege essa casa, essa, né? Aqui, aqui, aqui e aqui. Ó. Então, essa casa aqui não está protegida por nada. Então, o rei simplesmente captura a torre e sai do xeque. Então, não é xeque-mate. Mas se for a vez do preto jogar, seria um xeque-mate. Se fosse a vez do preto jogar, seria um xeque-mate. Não, no caso, se o preto jogasse, essa posição não poderia ser a vez do preto, porque o rei ele está em xeque. Então, o branco não poderia ter deixado essa posição aqui. Ó, entendi. Não tem como, entendeu? O único movimento branco é comer aqui. Ele não poderia fazer outro movimento, por exemplo, mover esse peão para cá ou para cá, por quê? Porque o rei dele está em xeque. Uhum. Tá? Bom, então aqui eu coloquei vários exercícios, eu não vou passar todos, tá? Depois isso aqui eu passo para você, né, Brazão? Como é que você faz esse arquivo? Se você quiser, você pode passar para mim e eu repasso para quem eu convidei. Tá, eu tenho vários exercícios aqui, tá? Inclusive os alunos, igual eu falei, os alunos Concordo, Alessandro. O Alessandro está falando que possivelmente a torre comeu a peça que ocupava esse espaço. Isso, provavelmente. Só que ele se deu mal, né? Porque aí, né? Inclusive, com essa posição aqui, o que acontece? O rei branco comendo essa peça, a torre preta, a preta perde a possibilidade de vencer essa partida. Porque quando tem um cavalo e um rei chama-se insuficiência de material. O máximo que as pretas conseguiriam aqui é um empate. A vitória já não conseguiria mais. As brancas já poderiam vencer, porque tem um peão e esse peão poderia ser promovido. Então, é importante saber as regras, porque a gente cria estratégias, né? Tá? Então, tem vários exercícios aqui na apresentação, que eu pensei que ia ser mais rápido, mas eu acabo me perdendo tempo aqui. Eu vou deixar esses exercícios, tá? Depois, quem quiser. E tem também, inclusive, os alunos que estiverem interessados em aprofundar mais, depois deixa o contato no Zap. Eu incluo vocês no grupo de xadrez do IFRJ. Inclusive, eu tenho um livro que eu posso passar para vocês. Ele tem 1001 diagramas desse tipo aqui, de checkmate, para encontrar a solução, tá? Então, eu vou passar aqui. Esses aqui eu não vou explicar não, tá? Então, aqui ó, é o tipo de empate. Essa aqui é uma coisa também importante, tá? A primeira dela é insuficiência de material. Então, quando fica apenas os dois reis no tabuleiro, é considerado empate, tá? Por insuficiência de material. Um rei e um bispo também é considerado empate, porque é impossível dar checkmate com um rei e um bispo, tá? Um rei e um cavalo também é impossível dar checkmate, então esse jogo está empatado. Esses três diagramas aqui seriam empate. Tá? O adversário, mesmo sendo muito ruim, não consegue ser vencido não tem jeito. Matematicamente é impossível dar checkmate. Entendi. Entendeu? É matemática, não tem jeito, não tem como. Tá? Por exemplo, aqui você pode dar checkmate com dois bispos, com dois cavalos, com um bispo e um cavalo. Agora, com um cavalo só, ou um bispo só e o rei, não dá, não tem como. Tá? São as peças que sozinhas não dão checkmate. Torre dá checkmate. Se fosse torre, daria para dar o checkmate. Se fosse dama, daria para dar o checkmate. Mas o bispo e o cavalo são considerados peças menores, né? As peças maiores, peças pesadas, é a dama e a torre. Elas conseguem dar checkmate só com o rei. Tá? Então, isso aqui é uma condição de empate. Outro é o seguinte, como um acordo. Isso aí, digamos, acontece muito assim, já até aconteceu comigo, um amigo meu jogando comigo num torneio, e
a gente está cansado já, o último jogo da última rodada do torneio, e a gente não quer se estressar, vamos combinar o empate. Então a gente entra no tabuleiro, faz alguns lances e decreta o empate de comum acordo, tá? Aí não tem problema nenhum. É permitido isso. Regra dos... Isso aqui, inclusive, no xadrez online também, tá? Você propõe empate, se o cara aceitar, né? Regra dos 50 lances, pode ocorrer empate quando por 50 movimentos consecutivos, nenhuma peça do jogo for capturada ou nenhum peão for movimentado. Olha, essa regra aqui, jogo xadrez há 7 anos, eu nunca vi acontecer, tá? Então, assim, tá na regra, mas é uma regra que dificilmente acontece, tá? Eu, pelo menos, nunca vi acontecer, em nenhum torneio que eu joguei. Ocorre também quando um jogador fica apenas com o rei no tabuleiro e seu adversário tem peças para dar mate, ó, tem a torre dá mate com o rei. Só que ele não consegue dar mate. Isso acontece muito com o iniciante. Às vezes o cara não conhece, não sabe como dar mate com torre e rei. Isso tudo tem que estudar. Então ele fica lá jogando, dá 50 lances e não conseguiu dar checkmate no preto. Então o preto é beneficiado com empate. Tá? Então essa aqui é uma regra também. Também nunca vi acontecer na prática, tá? Nem no jogo online eu consegui ver isso. Afogamento, isso aqui é cruel. Isso aqui é uma coisa cruel. Eu já deixei de ganhar uma partida por causa disso. E olha que eu estava com dama e rei também, e o cara só com rei. O que acontece aqui? É a vez das brancas. Só que as brancas não podem se movimentar. Esse peão não pode andar porque tem um atrapalhando ele aqui. Ele não anda para o lado, só anda para frente. O rei não pode vir para cá, porque essa casa está atacada, não pode vir para cá e nem para cá. Então, o rei, ele não está sendo atacado, mas ele não tem movimento. Então, isso é considerado afogamento, tá? Empate também, tá? Isso aqui é a pessoa não conhecer. No início, quando isso aconteceu comigo no início, tá? Eu empatei com um cara com condições de ganhar, mas eu não sabia dar o checkmate, ainda não tinha estudado, então levei esse prejuízo. Outra coisa também que é comum é o cheque perpétuo. Por exemplo, aqui, esse rei, eu posso trazer essa dama, posso trazer essa dama para cá, dou cheque. Aí o rei escapa para cá. Aí a dama vem para cá, dá cheque. Ele escapa para lá e fica nessa aí. Essa brincadeira aí, tá? 3 vezes repetindo, é considerado empate. No caso aqui, para as brancas, foi interessante o empate, porque ela tinha uma dama e uma torre. As pretas, 2 torres, uma dama e um bispo, ameaçando aqui ainda. Então, é negócio para as brancas o cheque perpétuo e entrar no empate aí, que para ela vai ser lucro. Tá? Tripla repetição de jogadas. Isso aqui é parecido com a regra anterior, tá? Se a posição se repetir 3 vezes, tá? No xadrez online é muito comum isso acontecer, e o computador que controla isso é fácil para ele ver. Num jogo presencial é muito difícil a gente ver isso aqui. Essa peça vem para cá, né? Aí a branca traz a torre para cá, que vem para cá, fica nessa brincadeira aqui, eles querem empatar, então empata o jogo por tripla repetição de jogadas. Bom, aqui uma coisa interessante também, que é o valor relativo das peças, tá? O peão é a peça que vale menos no xadrez, depois vem o cavalo, tá? O bispo, até um certo tempo atrás, era considerado equivalente ao cavalo, mas hoje já se considera o bispo superior ao cavalo, então ele tem um valor um pouquinho maior. A torre, 5 pontos, e a dama também 9 ou 10 pontos. Então, hoje em dia é muito polêmico isso. Por exemplo, tem muita gente que prefere jogar com 2 torres ao invés de uma dama. As 2 torres dão 10 pontos, e a dama nem sempre dá 10 pontos, tá? Depende da posição. E o rei não tem valor, né? Ele vale o jogo, não tem como... Se o rei se levar checkmate, acabou o jogo. Tá? Até que horas nós podemos ir, Brazão? Acho que a gente pode ir mais uns 20 minutinhos aqui no máximo. Beleza. Então tá bom. Acho que dá para fazer. Então, olha só, uma coisa importante aqui
para quem quer jogar xadrez de uma forma mais, um pouco mais séria, né? Não séria no sentido de... É lógico que o xadrez para a gente é lazer, né? Mas, assim, se você quiser... Oi? Não, o Alexandre fez uma nova pergunta aqui no anterior que o senhor mostrou aí, se a dama não poderia recuar para armar uma nova estratégia. Qual? Aí, nesse caso aí. Não, olha só. Não, acho que Hã? É nesse acho que é no slide? sexto. É no sexto? Qual? 5. Olha, Vou esperar ali. Não, segundo ele é o próximo, mestre. aqui. Próximo. Nesse caso aí, isso. Então, nesse caso aqui, o que acontece? O material está igual, né? Ó, uma torre contra uma torre, 2 peões contra 2 peões, o rei. Só que a situação aqui está muito equilibrada. Então, o que acontece? Numa situação muito equilibrada, só se um errar. O mestre, Oi? ele corrigiu isso. O Alexandre falando que é o quinto. É o anterior, por favor. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Para as brancas, não é interessante perder essa oportunidade do empate. Por quê? Porque elas estão inferiores de material. Ó. Tem uma dama, beleza. Mas aqui ó, tem 2 torres pretas, só tem uma. E aqui ainda tem um bispo a mais. Ó. Então, se você contar os pontos aqui, ó, a preta tem mais pontos do que a branca, materialmente. Então, a chance das brancas conseguir alguma coisa é muito pequena. Só se as pretas jogarem errado, né? Mas, assim, se os 2 jogadores tiverem o mesmo nível, normalmente, numa situação dessa, o jogador de brancos vai forçar o empate. Tá? Ele pode vir, pode tirar essa dama daqui, ó, e pode trazer para o outro lado, tal, mas, assim, ele vai ter que se esforçar muito e o preto vai ter que cometer erros para ele ganhar a partida. Então, é melhor para ele um empate garantido do que uma possível derrota, né? Então, assim, num torneio, por exemplo, se eu estou numa situação dessa, eu forçaria empate. Tá? Para não ter o risco de perder. Ok? Bom, aqui a questão da anotação. Como eu falei, para você quiser aprofundar um pouquinho mais no xadrez, isso implica, se você quiser estudar, no xadrez online também as partidas estão anotadas e tal. No caso, no próprio site mesmo, você não precisa anotar, não. Mas tem que entender. É a anotação algébrica, sistema algébrico de anotação. O tabuleiro ele é dividido em colunas, tá? E linhas. Então, aqui, sempre a casa branca, a casa clara, fica na direita. Tá? Ó. Aqui, a colocação do tabuleiro é essa. Casa clara sempre na direita. Aí eu começo. Aqui é A1, B1, C1, D1, E1. Aqui já vai ser A2, B2, C2. Aí vai até aqui a oitava. Tá? Então, cada casa do tabuleiro tem um código, uma coordenada, né? Como se fosse matemática. Tá? Ok? Então, toda essa coluna aqui é a coluna A, e aqui toda essa linha é a linha 1. E as peças, ela recebe, no caso, no português, né? As iniciais do nome da peça. Ó. Torre, T maiúsculo, cavalo, C maiúsculo, bispo, B. Logicamente que, se você for estudar um material em inglês, essa nomenclatura já muda. As palavras estão em inglês, aí você vai ter que saber as palavras, né, essas palavras aqui em inglês. E a letra vai ser correspondente à palavra. Tá? Então, aqui, por exemplo, um exemplo de anotação. Essa partida aqui, lance número 1, foi jogado E4. O que é E4? Quando põe E4, significa que foi um movimento de peão. Tá? A gente não usa PE4, só E4. Então, um peão foi para casa E4, peão branco. Só podia ser esse peão aqui, ó. Ele foi para casa E4. Tá? Aí a preta respondeu, cavalo F6. Então, o cavalo estava aqui. F6, ó, F6, essa casa aqui. Então, ele movimentou para cá. Depois, cavalo C3 das brancas. O cavalo estava aqui, foi para casa C3. Então, aqui, só um exemplinho, 3 lances que nós fizemos aí, usando a anotação algébrica. É assim que as partidas são anotadas. Então, num torneio presencial, você é obrigado a saber fazer isso. Você tem que anotar uma súmula de jogo, tá? Aqui um outro exemplo.
E4, então, ó, o peão foi para E4, E6, o peão que estava aqui foi para E6, tá? Cavalo F3, o cavalo estava aqui, veio para cá, cavalo E7, esse cavalo aqui estava nessa posição, veio para cá, para casa E7, depois cavalo C3, o cavalo veio para C3, tá? Então, esse aqui é um exemplo também, de um trechinho de uma partida, tá? Aqui, nesse caso, tem um detalhe aqui, quando falei, cadê? Nessa sequência aqui, teria um possível lance das pretas. Esse cavalo poderia vir para cá, então se eu colocasse cavalo C6, eu teria que especificar, porque esse cavalo pode vir para cá e esse também. Ó. Então eu tenho que especificar o cavalo de B, então fica CB, C6. Cavalo que está na B é que vai para o C6, não esse cavalo está no E. Então é uma maneira de você distinguir aí o lance, tá? Então, isso aí é uma questão bem matemática, né? Tipo plano cartesiano. Então, aqui tem outra situação também, parecida, né? Vou saltar um pouquinho. Aqui, geralmente, você vê esses símbolos aqui em livros, tá? E também você pode usar no seu jogo também. Sinal de mais é cheque, checkmate pode ser assim, o joguinho da velha. Captura um X, o roque pequeno, roque grande, tomar em passant, né? É P. Aqui uma exclamação, um lance bom, 2 é o lance brilhante, lance fraco é interrogação, lance péssimo, 2 interrogações, interessante é exclamação antes da interrogação e lance duvidoso ao contrário. É muito encontrado em livros também. Bom, deixa eu ver o nosso tempo aqui. Eu vou mostrar para vocês essa partidinha aqui. É uma partida, lógico que isso aqui é muito antigo, né? 1750, ninguém mais cai nessa cilada aí. Mas só para exercitar aí a notação, é uma partida que durou aqui, ó, 7 lances, ó, chegou ao checkmate, tá? Deixa eu só botar aqui um tabuleirinho, rapidinho. Ver se fica, não vai ficar. Bom, vou deixar nessa tela por enquanto. Eu vou substituir aqui, ó. Isso é um tabuleirinho, então, estão conseguindo ver aí, né? Então, por exemplo, E4. Vou fazer uma movimentação. E4, respondeu E5. E cavalo F3, ó. E D6. Bispo C4. G6. Cavalo C3. Bispo G4. Cavalo toma E5. Ó, olha só a doideira, ó. Ele tomou aqui, ó. Tá perdendo a dama, hein? O bispo veio e tomou a dama. Aí, bispo toma F7 e dá cheque, ó. Não é mate ainda, pode vir para cá. Aí, rei E7. Aí, agora ele joga aqui, ó. Cavalo D5 e dá checkmate. Acabou. Ele deu a dama dele e ganhou o jogo ainda. Então, esse aqui é chamado de mate do legal, tá? É um mate que foi inventado aí em 1750, né? E hoje em dia ninguém cai nisso mais, né? Mas tem que tomar cuidado, tá? Ok? Então, esse aqui é um exemplo. Só para a gente exercitar aqui a anotação. Tem outra aqui, não vou passar essa, tá um pouquinho maior. Aqui nós temos as fases de uma partida de xadrez. Lembrando que esse mini curso é só a abertura de uma porta, tá? Então, para continuar, tem que estudar as diversas fases do xadrez. Então, aqui nós temos a abertura, considerado os 10 a 15 primeiros lances, é considerada a fase da abertura do jogo. Depois entra no meio-jogo, onde ocorre a batalha mesmo, né? A batalha geralmente ocorre aqui. E
Se não for resolvido aqui, vai para o final. O final é caracterizado quando o tabuleiro tem poucas peças. Tá? Então, se tem poucas peças, aí é chamada etapa final. Então, é outra natureza de jogo, tá? Muito mais cálculo, muito mais matemático que essa parte. Então, essas são as 3 etapas, tá? Cada uma delas tem uma orientação específica. Para quem está começando, não é muito interessante se preocupar muito com a abertura, é mais importante o final e o meio-jogo, tá? Aqui eu só coloquei duas recomendações, que são um filme e um documentário. Assim, eu já vi vários filmes de xadrez, mas esses dois aqui, assim, que me agradaram mais, né? Eu gostei muito desses 2 filmes. Esse aqui é um filme bem conhecido, né? Lances Inocentes. É um filme um pouco antigo, mas ele é legalzinho, tá? Eu gostei muito desse filme, foi o primeiro filme de xadrez que eu vi. Esse garotinho aqui é um caso real, né? Hoje ele é um adulto, né? Um americano, e conta a história dele, tá? Desde o início dele lá na fase de criança, né? O pai dele incentivando ele a jogar xadrez, levando ele nos torneios. Eu achei muito interessante esse filme aqui, muito legalzinho. E esse outro aqui é um documentário, né? Na verdade. Ele está dublado não, acho que está legendado, acha ele fácil no YouTube. Bob Fischer contra o Mundo. Então, esse aqui é interessante, até assim, questões históricas, né? Que ele mostra lá a década de 70, a Guerra Fria, né? Entre os Estados Unidos e a União Soviética. E o Bob Fischer, ele é o enxadrista que desbancou a União Soviética, né? Praticamente quebrou a hegemonia da União Soviética de décadas no xadrez. Então, esse aqui é um documentário muito interessante. No YouTube vocês acham ele divididos em 2 vídeos, o parte 1 e parte 2. Também gostei muito desse vídeo por questões históricas, né, com imagens reais, entrevistas com o Bob Fischer naquela época. Então, achei muito interessante. Então, filmes que eu recomendo. Ok? Aqui eu vou botar rapidinho, né, só enquanto a gente finaliza, um videozinho. Você tá falando dos filmes, eu gostei também de um que chama Rainha de Catway, que eu vi há pouco tempo. Ah, Fala sobre xadrez, não sobre jogadas, mas sim da mudança de vida de uma pessoa. sim. Achei bem legal. Esse filme também, ele é mais recente, né? Mas, assim, eu vi esse filme também, mas, assim, eu coloquei só esses 2 aí, porque são os que eu gostei mais, assim. Mas tem vários, não tem muitos filmes de xadrez. Esse Rainha de Catuê também, ele é bom, é interessante, tá? Mostra a realidade lá na África, né? Xadrez trazendo aí uma oportunidade, né? Para as pessoas socialmente até excluídas. Então, aqui, enquanto a gente vai fazendo a finalização, eu vou deixar esse videozinho aqui, tá? Mostrando uma partida entre o... Vou diminuir aqui o volume. Esse aqui é o atual campeão mundial, né, de xadrez. Essa partida aqui é uma partida blitz, tá? Não é uma partida normal. Partida blitz não precisa anotar o jogo, e o tempo é 3 minutos para cada um. 3 minutos mais 2 de incremento. Então, estão disputando aqui, né, o Campeonato Mundial de Blitz de 2012. Tá? Bom, espero que tenha conseguido passar um pouco aí dessa experiência, né, de pelo menos abrir essa porta para todos que participaram desse mini curso. A ideia aqui era exatamente incluir novos alunos, né, no xadrez aí do IFRJ. Eu tenho um grupo aí no WhatsApp. A gente costuma... Eu faço torneios semanais. Toda semana eu faço torneio com o pessoal. Dou orientações também. Ofereço até para aqueles que estão mais interessados, né, eles me procuram no privado e eu oriento planilhas de treinamento, né, técnicas de treinamento para eles.
falo também algumas curiosidades, divulgo algumas coisas do xadrez. Então, assim, espero que pelo menos alguns tenham esse interesse e, se quiserem participar do grupo, né, me passa o contato, né, do WhatsApp, eu incluo no grupo também. E eu acho que o xadrez é uma excelente forma aí de você exercitar sua mente, a parte, todos os benefícios que nós vimos no vídeo. A parte emocional também é muito desenvolvida, né? Porque, como a gente foi falado, né? O xadrez tem a vitória e a derrota. A derrota é muito desagradável, mas a gente aprende a conviver, a gente aprende a controlar a raiva, às vezes, a gente aprende a trabalhar sob pressão, né? Como esse caso aí, ó, eles estão jogando, o tempo é curto, né? 2 minutos, 3 minutos para cada um. Então, estão tendo que raciocinar, não só fazer as melhores jogadas, mas também administrar o tempo, tá? Então, espero que tenha sido útil, né, para todos aí que participaram, e estarei à disposição para continuar esse trabalho, né? Eu tenho uma ideia também de prosseguir com esse tipo de aula aqui. Seria basicamente fornecer aos interessados, né, uma aula semanal mostrando detalhando um pouco mais agora as diversas fases do jogo, algumas dicas de treinamento, de desenvolvimento, né, no xadrez. Logicamente que é para para jogadores principiantes, mesmo porque eu não sou um jogador avançado, então não teria como formar jogadores avançados. Então, para aqueles que estão começando, para pelo menos encontrar um melhor caminho, né, eu estarei à disposição. Em breve eu devo fazer a divulgação desse trabalho, tá? Ok? Então, passo a palavra para o Leandro. Leandro. Ok, Péricles. De novo, agradecer a divulgação desse trabalho que você está fazendo aqui. Igual você falou, é só o início aqui de uma trajetória aqui grande. Eu acho que a pessoa pode aprender um pouco mais com uma partida de final de semana, pode se especializar para uma competição, pode até, quem sabe, ganhar a vida com xadrez, né? Tem vários exemplos de pessoas que são atletas profissionais dessa modalidade, né? Eu mesmo aprendi bastante aqui. Obrigado, Péricles, por isso. Tá? Agradecer a participação dos alunos, dos professores que puderam aqui. Tá? Lembrar que eu vou colocar esse vídeo depois no YouTube, igual como eu falei no início, tá bom? A gente vai verificar se a gente vai continuar com esses encontros agora no mês de julho. Alguns alunos, alguns professores comentaram se a gente deveria ou não continuar agora em julho, ok? A gente vai conversar direitinho e eu vou informar para vocês, tá bom? Posteriormente. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguém tem alguma questão. O professor Álvaro está aqui agradecendo a explicação, a abordagem. A Helena também. Ok. Eu achei bem legal. Eu, inclusive, vi que eu estava fazendo algumas coisas erradas aqui das minhas partidas caseiras. Aham. A ideia é o xadrez ele tem muitos detalhes, né? Então a gente apresentar esses detalhes aí para quem está interessado, né? É uma coisa assim que diverte bastante, tá? Eu particularmente, principalmente agora nesse isolamento social aí, é uma das coisas que tem, além de trabalhar, né? Porque a gente tem que trabalhar, lógico. Mas, assim, é uma opção que eu tenho de distrair, passar meu tempo. Às vezes eu entro para jogar aqui, jogo umas 2 horas e quando eu vejo já, né, me distrair. É uma excelente atividade de lazer aí no pandemia que a gente está vivendo aí. difícil você encontrar muitos adeptos, né? Sempre foi assim. Mas é importante que
aqueles que têm interesse, a gente possa colocar essas pessoas em contato mais direto e saber mais como funciona, né? Então, é uma coisa assim que eu acho importante colaborar com isso. Então, no caso, eu como sou apaixonado por xadrez, né? Como eu falei com vocês, o xadrez é minha segunda paixão, né? A primeira foi minha esposa. E, no caso, é uma coisa que eu faço com muito prazer, né? E sempre fiz isso no IFRJ, mas nunca oficializei, nunca difundi muito, né? E agora eu acho que eu vou procurar difundir mais e trazer novos adeptos aí. Ok, professor. Se alguém quiser tiver alguma dúvida, tá? Pode me procurar aí. Aqui só tem agradecimentos aqui no chat. Aqui. A Helena agradeceu, o professor Eduardo também. O Alexandro agradeceu uma explicação que você tinha dado. Tá? Vamos aos poucos aqui, conquistando adeptos aqui. Muito boa sua iniciativa, Péricles. Eu acho também que o xadrez é um instrumento de transformação. Não é uma atividade que a gente dá em sala de aula, ok? Mas eu acho que era uma atividade que tinha que ser dada para alunos ali do ensino fundamental. Eu acho que ela desenvolve muito algumas partes do cérebro, para ciências exatas principalmente, para lógica, para igual o vídeo que o professor colocou, para educação, até educação financeira, por que não? Para a questão de estratégia que a gente usa na vida, né, na profissão. Eu acho que é uma excelente ferramenta, não só para lazer, ok? É um lazer saudável. Tá? Sim. Respondendo aí o Daniel, como eu falei para vocês, os alunos que tiverem interesse em prosseguir com esse tipo de atividade, é só me passar, no seu caso eu já tenho o seu contato, né? Quem quiser aprofundar aí que eu não tenho contato, só me passar junto aí com as informações que vai passar para o Leandro, passa também o celular, que aí eu faço a inclusão de vocês no grupo, e aí eu vou orientar vocês quando será a próxima atividade, tá? Inclusive, no grupo a gente já tem condições de colocar vocês para disputar os torneios que estão em andamento. Não tem problema, está aprendendo a jogar, mas é assim mesmo, tá? Xadrez você tem que encarar, não pode ficar com medo, se eu estou começando. Não, tem que encarar, vai perder todas as partidas no início, aí começa a ganhar uma, depois começa a ganhar duas, de repente vai ficando fera, né? Então não existe aquele negócio de um dia para o outro você ficar fera. Isso aconteceu comigo e acontece com várias pessoas. Então vai continuar o trabalho, vai continuar. É só mandar os contatos aí que eu vou fazer contato com todos que interessarem, tá? Pode mandar. Desculpa, pera. O xadrez, né? Ele é muito difundido, assim, em outros países ele já tem. Aqui no Brasil tem também nas escolas, né, algumas escolas. Aqui em Volta Redonda tem no SESI, ele está na grade curricular, o xadrez, nas escolas do SESI, e em outros países é normal, Espanha é normal isso, na União Soviética, na Rússia, né, é normal, o xadrez tem escolas, inclusive, de xadrez. Tá? Então, assim, é difícil, né, o Brasil não tem muita tradição, então colocar isso na grade depende muito da instituição. Tem instituições particulares que fazem isso, mas as instituições públicas é difícil fazer isso acontecer. Mas vamos lutar, né? Mas aí até como orientação, eu digo que os alunos que estão querendo ingressar e para a gente também, professor, que às vezes quer resgatar isso aí que a gente jogou há bastante tempo. O primeiro passo aí seria a prática mesmo de partidas, para pegando aí as manhas com o tempo, ou primeiro estudar exercícios, enfim, analisar os filmes, documentários, igual você propôs, e qual que seria o melhor caminho, a melhor trajetória? Olha, a melhor coisa é fazer tudo ao mesmo tempo. Então, você começar a jogar, questão de estudar, é preciso ter uma orientação. No caso, eu me ofereço para orientar. Tem vários alunos que pedem para mim, eu faço orientação individual. E jogar, começar a jogar, principalmente porque na internet é fácil, né? Então você começar a jogar e vai perder mesmo, vai perder muitas partidas, mas estudando você vai começando a ver as coisas. E eu estudo
como eu falei, se você tiver uma orientação, eu me coloco à disposição, você vai desenvolvendo isso, tá? Então, assim, não acho que seja ficar só estudando e depois jogar, daqui a um ano jogar, não, aí não, você tem que começar a jogar e estudar, primeiramente até jogar, tá? Sabendo que você vai perder tudo, não tem problema, mas é ter a experiência, primeiramente tem que ter experiência, tá? Então aqui o xadrez é um pouquinho ao contrário, primeiro você vai para a prática, para a experiência, para depois, aí você começa a estudar, aí você vai vendo e melhorando. Mas se você não tiver experiência, não adianta você ficar só estudando, depois você vai fazer a experiência. Não, tem que ir para a experiência logo, tá? Estou vendo aqui, Joana, né, falou aí, já conhecia o xadrez no fundamental, né? Então, Joana, agora não tem mais desculpa, tá? Para poder jogar xadrez. Bom, então, se alguém tiver mais alguma pergunta, estou à disposição e continuarei à disposição, tá? Mesmo após aqui essa aula aqui. Ok. Então, Leandro, tá tranquilo. Ok, então, obrigado, professor Péricles. Se alguém quiser entrar em contato, pode entrar em contato direto com o seu e-mail, né, Péricles, aí para Eu vou combinar. colocar aqui o meu contato de celular. Aham. Tem. O que você achar mais fácil. Não, é porque eu prefiro até o contato no WhatsApp, que é mais direto, né? Vou botar aqui. Tá. E Então, aí, botei aí, tá? Se alguém quiser. show. Tá. E aí a gente vai se conversando, pessoal, com os temas dos próximos encontros. A gente vai definir ainda se agora em julho a gente vai dar uma pausa, se a gente vai continuar, tá bom? Mas de qualquer forma, muito obrigado pela presença de todo mundo aí, tá bom? A gente está trabalhando para tentar ter um retorno dessas aulas, ok? De forma não presencial, porque é muito perigoso hoje a gente falar alguma coisa de aulas presenciais, ok? Mas a gente tá indo nessa direção, tá bom? Mas oficialmente, pelo menos até o final desse mês, a gente não tem a gente tem uma postergação do nosso calendário, tá bom? De novo, obrigado a todo mundo aí. Boa noite a todos e se cuidem. Paulo, pessoal, boa noite aí. Obrigado pelo prestígio aí, tá? Que vocês tiveram aí na aula aí. Obrigado, viu?